crianças que se levantaram e resplandeceram em favor de Deus. Iremos conhecer algumas delas hoje e veremos as grandes coisas que ocorreram por ter elas tomado uma firme posição ao lado do Senhor. Oi, meu nome é Miriam. Vocês podem ler meu respeito em Êxodo capítulo 2. Vivia um tempo muito perigoso da história. Todos meus amigos e minha família eram escravos no Egito. Tínhamos que trabalhar muito cada dia. Eu tinha um irmão mais velho chamado Arão. Quando nasceu Moisés, meu irmão mais novo. Na verdade, eu estava com muito medo, porque Faraó havia ordenado que todos os bebês meninos fossem mortos assim que nascessem. Minha família tentou salvá-lo, colocando no cesto e esterilizado no rio. Decidi me levantar em favor de Deus, também quando a princesa se encontrou meu irmãozinho. Corajosamente, aproximei-me e então pedi para procurar uma alma para o bebê. Vigiar, esperar e então agir. Essas são uma das 3 formas pelos quais os filhos de Deus podem levantar e resplandecer em favor dele. Olá, meu nome é Samuel. Vocês podem ler a minha história no livro de 1 Samuel, capítulos 1 a 3. Mesmo antes do nascimento, minha mãe já havia me dedicado ao serviço do Senhor. Quando era menino, ela me levou ao templo para morar com o sumo sacerdote Eli. Minha mãe me ensinou a amar a Deus e Eli me ensinou a servir ao Senhor. Eu escolhi levantar-me em favor de Deus, cumprindo as tarefas do templo da melhor forma possível. Eu levantei-me em favor de Deus ao ouvir atentamente quando ele falou comigo durante a noite. Ouvir e obedecer são outras 2 formas pelas quais os filhos de Deus podem levantar e resplandecer em favor dele. É um prazer cumprimentá-lo. Sou Davi. Você pode ler a minha história em 1 Samuel 17. Quando era menino, meus 7 irmãos foram colocados para lutar com os filisteus. Meu pai me enviou para o local onde meus irmãos estavam para levar alimentos a eles. Lá havia um gigante Golias, gritando ameaças a Deus e contra o nosso povo. Nossos soldados estavam com medo de lutar contra o gigante. Como vi, fiquei muito zangado, que tive o desejo de me levantar a favor de Deus e lutar contra o gigante. O rei ficou com medo de um menino como eu lutar contra o gigante contra o Golias. Mas para que o rei se sentisse melhor, concordei em usar sua armadura, mas era grande demais para mim. Então levantei em favor de Deus, com apenas um estilingue e 5 pedrinhas, e Deus me deu força e vitória quando resolvi levantar e me resplandecer em favor dele. Boa noite. Vocês não sabem meu nome, simplesmente sou chamado de menino cativo. Minha história conta-se em 2 Reis 5. Quando eu era pequena, fui raptada e mandada para casa de meu irmão, na Síria. Eu sentia muito saudade do meu pai e da minha família, mas eu resplandeci em favor de Deus. Ao passar do tempo, me transformou na pedra confiança na casa. Foi passando o tempo e eu descobri que minha mãe estava quando me chamava dela. Eu falei com a minha patroa do profeta
Boa noite, meu nome é Adara. Talvez vocês me conheçam melhor como Esther. Vocês podem encontrar a minha história em um livro que leva meu nome. Quando criança, fiquei órfã de pai e mãe, e Deus cuidou de mim quando fui enviada para morar com o primo Mardoqueu. Quando vivi com o primo Mardoqueu, Reixestes anunciou um concurso. Eu ganhei. No palácio senti-me mais órfã do que nunca, pois me vesti e comi diferente dos persas, mas tinha que manter minha descendência em segredo. Então decidi levantar-me perante Deus, sendo bondosa, pura e amada, como Ele era bondoso comigo. Decidi levantar-me e resplandecer, ajudando o meu povo. Deus usou a minha posição de rainha para salvar da morte o filho Mardoqueu e ajudar a todos os hebreus que moravam na Pérsia. Então eu pude ajudar todo o meu povo naquele tempo difícil. Meu nome é João. Meu nome é João. Vocês podem me conhecer melhor no capítulo 11 de Jerusalém. Eu nasci como príncipe no castelo do meu pai. Eu ainda não, quando eu era bebê, ainda não tinha completado um ano, meu pai morreu. Eu se tornar rainha. Eu tinha minha tia que era filisteu. Por um espião, um dia eu me escondi no templo. Por 6 anos. Quando tinha 7 anos, meu tio convocou a ajuda do exército filisteu. Quando completei 7 anos, meu tio pediu ajuda do exército israelita. Reuniu todo o povo e em uma bela cerimônia fui coroado rei do templo, ao lado do palácio. Minha avó ouviu a cerimônia e veio correndo e gritando para os soldados que me mataram. Em vez disso, eles me prenderam. Levantar-se em favor de Deus quando você tem apenas 7 anos pode ser muito difícil. Escolhe em favor de Deus pode nos ver a destruir o altar e obter recursos para reconstruir o templo. Deus me cuidou, mesmo ainda pequeno, para me fazer grandes coisas que decidi. Oi, meu nome é Brandon Key. Quando eu estava na terceira série, eu acompanhei minha mãe em uma reunião que estava destinada a levantar fundos, para construir uma biblioteca para um lar de crianças carentes. E ali aqueles adultos comentavam como era difícil arrecadar livros, conseguir ler livros para colocar naquela biblioteca. Então eu decidi me levantar e me resplandecer. Então eu sabia, assim como eu, os meus amigos, havia muitos livros que eles ficariam muito alegres em doar aqueles livros para aquela biblioteca, para que aquelas crianças pudessem ler. Então eu fiquei entusiasmado com aquilo, comecei a comentar com todos os meus amigos na escola, e muitos deles nos ajudou doando livros para aquela biblioteca. Esse projeto que eu e minha mãe damos início ficou conhecido como e já não é uma organização lucrativa. E na última vez que foi contado, 76 mil de livros
família, hoje tem a oportunidade de ler esses livros e estar bem morando ali naquela biblioteca. Deus pode usar a todos, como os irmãos viram, especialmente as crianças. Agora eu quero fazer um apelo às crianças que estão aqui. Quantas crianças que estão aqui que se dispõem a levantar para Jesus nessa noite? Vão ficar de pé as crianças que se dispõem a levantar para fazer algo para Jesus. Estão com medo? Temos a Bíblia, né? Pequenininha. Agora eu gostaria de falar para os jovens. Quantos jovens gostariam de se levantar para fazer algo para Jesus também essa noite? Fiquem de pé. Muito bem, pode sentar. Eu fiz um voto com o Papai do Céu. Eu vou ter que levar você e entregar para o sacerdote. E ele foi. Ele não chorou, ele não pegou pirraça. Ele podia ter falado para a mamãe dele assim, ó, vai a senhora que fez a promessa, não foi eu? Não é? Mas ele não falou assim não. Ele foi obediente, pegou na mãozinha da mamãe e foi sem chorar. E ficou lá o tempo obedecendo ao Papai do Céu. Vocês também gostariam de ser criança obediente? Gostariam? Então nós vamos ficar bem quietinhos para nós poder assistir então a apresentação deles aqui. Eles vão ficar caladinhos para não atrapalhar, tá bom? Então tá bom.
sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Então, Ana fez um voto ao seu Senhor. Senhor José, se atender da aflição da tua serva, e der um filho varão, eu colocarei nele o nome de Samuel. E sobre a sua cabeça não passará nada. Demorando-se ela a orar perante o Senhor, ele passou a olhar o movimento de seus lábios, pois Ana orava silenciosamente e seus lábios se movimentavam. Por isso, ele a teve por embriagada e disse: Até quando estará com embriagada? Afasta de ti este vinho. Não, Senhor Deus, sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte. Porém, tenho vindo chorar todos os dias na presença do Senhor e derramar minhas lágrimas. Não tomei uma vez. Tenho vindo aqui chorar na presença do Senhor. Vai de paz, porque Deus te dará. Muito obrigada, Senhor. Agradecida, Ana seguiu seu caminho. Seu semblante não era mais triste, pois tinha fé que o Senhor iria responder sua oração. O Senhor lhe trouxe de Ana. Passado o devido tempo, nasceu o menino. O Senhor me concedeu um filho varão. Colocarei nele o nome de Samuel, que significa do Senhor feliz. E quando ele for desmamado, vou levá-lo ao templo e apresentá-lo ao Senhor, e ele ficará para sempre. Para se comprometer ao E havendo desmamado o menino, Ana e Eucana levou o menino para ser apresentado à casa do Senhor. Senhor, por este menino orar por ele. O meu coração se regocija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. Eu me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. E volte a haverá como nosso Deus. Então, Ana e Eucana voltaram para casa felizes e muito gratos ao Senhor por ter respondido suas orações. Passaram-se os anos, serviram ao Senhor. O menino ainda era muito criança, mas Ana não se esqueceu da promessa que fizeram ao Senhor. E então trouxeram o menino para morar no templo com o sacerdote Eli. Lembra, meu Senhor, um dia eu estava aqui chorando, lamentando, por este filho orava eu. E hoje eu trago para oferecer ao Senhor. Aqui ele ficará para servir a Deus todos os dias da sua vida. E Deus te dará outro filho em lugar daquele que devolveu. Então, Eucana e Ana voltaram para casa. Porém, o menino Samuel ficou servindo o Senhor no templo com o sacerdote Eli. Deus abençoou ricamente a Ana, concedendo a ela 3 filhos e 3 filhas, três filhos e 2 filhas. O jovem Samuel crescia diante do Senhor, era obediente a Eli e também a Deus. Deus fala com Samuel em uma visão. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que ficava a arca. Antes que a lâmpada do Senhor
Senhor se apagasse, o Senhor chamou o menino. Samuel, Samuel. Samuel correu até Eli, preocupado com a voz, e disse: Senhor Eli, o senhor me chamou? Eu não te chamei. Pode cortar então. Ele se foi, sem entender o que tinha acontecido, e voltou a deitar. Porém, o Senhor voltou a chamar. Samuel, Samuel. Ele novamente levantou-se e foi até o Eli. Eli, o senhor me chamou? Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela terceira vez. Ele levantou e foi até Eli. Samuel, Samuel. Senhor Eli, o senhor me chamou? Então, entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso, Eli disse a Samuel: Força que torne deitar. Se alguém te chamar, você fala, Senhor, e o teu servo te ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes. Samuel, Samuel. Este levantou-se e, erguendo os braços para o céu, disse: Fala, Senhor, o teu servo. Desde então, Samuel serviu ao Senhor toda a sua vida e foi o primeiro